Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos ao Israel para Jesus. Depois do ano 70, uma época marcante aí na história do mundo, né, sobretudo na história do povo de Israel, quando houve ali a invasão de Roma e destruiu a cidade, destruiu o templo, né, um período da história conhecido como a diáspora. Os judeus foram aí dispersos por vários lugares. Ainda ficou um pouco de judeus ainda em Israel. No ano 135 teve uma outra batalha também entre judeus e romanos. E aí, depois desse período, aí, a quantidade de judeus que ainda restavam ali em Israel, né, aumentou mais aí essa dispersão. Ainda ficaram judeus ainda em Israel, mas a grande parte aí foram para diversos lugares do mundo. E dentre esses lugares onde hoje você pode encontrar uma comunidade judaica, ainda que pequena, em várias partes do mundo, nós temos em Portugal uma importante comunidade que durante um tempo da história teve um momento muito difícil e marcante também. A gente vai depois aprender um pouquinho, né, sobre a história dos judeus em Portugal. Mas nós queremos falar a respeito hoje, neste programa, um convidado especial que, juntamente com a sua família, tem desenvolvido um trabalho de testemunho de Yeshua entre a comunidade judaica em Portugal. E para bater esse papo com a gente no programa de hoje, nós convidamos o Ricardo Magalhães. Ricardo, você já está aí com a gente aí, né? Perfeitamente, Romualdo. Um prazer estar aqui. Israel para Jesus. Muito bom. Um prazer. Saudação aqui de Portugal, das terras lusitanas. Terras lusitanas, exatamente. Ô, Ricardo, nós agradecemos aí a sua disponibilidade, o seu interesse de estar conosco, aí arrumando um tempinho na sua agenda aí que não é muito, não tem muita sobra aí de tempo, né? Mas conseguiu estar conosco aqui nesse tempo. Então a gente agradece muito aí pela sua participação. Com certeza vai ser um momento bastante enriquecedor para nós aqui. Excelente, excelente. Vamos avançar. Muito bom. Obrigado, Romualdo. É um prazer. Antes da gente entrar aqui no desenvolver mais o tema, né? Eu gostaria que nesse primeiro momento você pudesse se apresentar, Ricardo. O Ricardo, ele é líder da organização Rota Israel. E ele também vai falar um pouquinho, né, desta iniciativa, desse trabalho que ele desenvolve lá. Conte um pouquinho para a gente, Ricardo, aí para o pessoal que ainda não te conhece, aí possa conhecer aí a sua família e como é que vocês chegaram aí em Portugal. Quanto tempo vocês estão aí? Muito bem, Romualdo. Mais ou menos 20 anos. Na verdade, mais ou menos 19 anos. Mas tudo começou lá atrás, né? Naquelas escolas, naquelas classes de missões. E aquele tema, de alguma forma, falava muito comigo numa perspectiva do incômodo, né? Um incômodo que, de fato, não era muito agradável para quem queria ser jogador de futebol ou médico quando crescesse, né? E eu me lembro que, com 7 anos de idade, esses incômodos apareceram. E com 18 anos de idade, que foi a época que eu comecei a buscar a Deus verdadeiramente e, consequentemente, a sua vontade, o Eterno começou a falar novamente comigo sobre esse tema de missões, né? Eu ouvia histórias de missionários, eu ficava encantado com o desprendimento, com o fato de alterar toda a história da vida, e foi nessa altura que eu tive que tomar algumas decisões na vida. Deixei de ir para a escola de oficiais da aeronáutica, passei num exame lá bastante concorrido, e eu entendo que houve uma bifurcação aí no nosso caminho, e no caso eu ainda, né, era solteiro, decidi que missões era a minha vida, era a minha praia, né? Então começamos logo para o seminário, fomos para o seminário, começamos a fazer muitas abordagens missionárias. Nessa época, a Priscila, que era minha namorada, hoje é minha esposa, somos os primeiros namorados um do outro, ela teve uma visão muito clara para Portugal, a história é longa, mas em 2005 fomos para Portugal, na verdade 2006, como missionários voluntários de uma organização missionária brasileira, Batista, Junta de Missões Mundiais, e lá ficamos um bom tempo fazendo a obra missionária junto com essa organização missionária, plantamos 2 igrejas em Portugal,
foi no contexto da segunda plantação de igreja que a ideia de Israel começou a tomar um contorno muito forte na nossa vida, na nossa mente. Primeiro, através mesmo de algo muito emocionante, ouvir sobre Israel, ouvir cânticos sobre Israel. Eu me lembro daquela música, O Lamento de Israel, creio que é isso, tocava profundamente no meu coração, e eu que era uma pessoa que chorava muito pouco, ao ouvir esse cântico eu começava a chorar. Eu comecei a pesquisar isso, comecei a ir atrás, foi nessa época também que eu comecei o meu mestrado em missiologia, e eu apontei toda a minha energia, o meu estudo, toda a parte acadêmica para pesquisar Israel numa perspectiva da salvação. Eu, como já era missionário, a minha vida foi dedicada a isso, meus estudos também a isso, eu quis trazer esse tema para a perspectiva judaica e comecei a perceber que a missiologia tradicional tem ali muitos furos, né? Ou praticamente não há muito, para não dizer nada, voltado ao povo judeu, a partir de uma agência missionária gentílica, não judaica, e foi aí que eu comecei a perceber que existem espaços aí para crescer, fazer esse ministério crescer. Foi aí que surgiu a ideia, não sei se fui eu ou minha esposa que pensamos exatamente nesse nome, Rota Israel. Nós estávamos no Brasil nessa época, nos preparando para irmos para Israel, literalmente, para seguirmos para lá e vivermos lá, já tinha 2 filhos nessa época. Foi quando o Eterno desviou com o nosso caminho e nós regressamos para Portugal. E esse regresso para Portugal, para a partir daqui construir uma base missionária para o povo judeu, nós cunhamos, né, chamamos de Rota Israel, e ficou até os dias de hoje, né? Então, quase 10 anos de Rota Israel, quando começou uma ideia, né? E a coisa foi crescendo. Mais ou menos o resumo é esse, Romualdo. E vocês estão aí na capital, é isso? Vocês estão em Lisboa, né? Exatamente, estamos em Lisboa, vivendo no que seria a grande Lisboa, né, no contorno de Lisboa. Estamos aqui e sempre plantando igrejas em Lisboa, literalmente em Lisboa. Perfeito. Como que é desenvolvido o trabalho, as frentes que vocês trabalham aí em Lisboa? Inclusive, vocês também têm uma congregação, né, que já iniciou, já com esse propósito também, né, dentro desse trabalho de testemunho entre os judeus, né? Exatamente, Romualdo. Na verdade, no momento da pandemia, começamos um trabalho específico voltado para o povo judeu, mas sem saber muito bem como fazer as coisas. Mas foi muito intenso para nós quando nós começamos a celebrar festas bíblicas. Dali, nos juntamos, começamos a fazer um pequeno grupo voltado a isso, e o trabalho começou a crescer. Então, todo o trabalho que nós fazíamos de plantação de igreja começou a ter um contorno mais voltado para o povo judeu. E a ideia, Romualdo, basicamente, era construir um espaço, uma igreja, com uma celebração, um culto, com ministérios que de alguma forma sinalizasse para os judeus: nós, como gentios, estamos aqui amando vocês. E foi interessante que nesse período também começamos a receber muitas pessoas da Ucrânia, de origem judaica. Começamos a receber pessoas na nossa comunidade, aí já estou falando no contexto da guerra da Ucrânia, e muitos refugiados vieram para Portugal, e dentre deles muitos refugiados judeus, né? A Ucrânia tem a maior comunidade ou a maior congregação messiânica da Europa e talvez a maior do mundo. E começamos a receber no nosso local de igreja vários judeus desse ministério messiânico na Ucrânia, e começamos a entender muitos passos. Foi ali que começamos a celebrar uma celebração com um kiddush messiânico, com pontos mais voltados para a linha messiânica. Depois desenvolvemos estudos semanais da Paraxá, começamos a solidificar as festas bíblicas, sempre fazendo de uma forma que olhasse para Yeshua, para o Messias. Então, foi um período de transição, mas, colocando aí na sua pergunta, em novembro do ano passado, nós literalmente transicionamos de um contexto, aí, às vezes algumas pessoas não entendem, mas um contexto de igreja para o contexto de ministério messiânico, como igreja, né? Que temos chamado de congregação. Em novembro do ano passado, demos esse start de uma forma, começamos
que nós chamamos uma casa judaica, no sentido, com o formato de celebração muito mais voltado, entendendo que assim nós atingimos aí um público bem específico e também um tanto quanto esquecido. Perfeito. Dá para ter uma ideia, assim, a gente sabe que quando a gente fala em termos de números de judeus, né, em Israel, no mundo, judeus messiânicos, é muito difícil, né, a gente ter números precisos, mas mais ou menos aproximado, qual é a comunidade judaica em Portugal hoje? Dá para termos um número aí próximo? Romualdo, essa é uma pergunta muito interessante, porque embora Portugal tenha um passado extremamente judaico, né, o mundo sefaradita, Portugal hoje abraça 500 judeus que estão assim, de forma assim, perceptível, né? É um número que não dá para precisar muito bem, mas é um número muito pequeno comparado com outras imigrações, né? Imigração brasileira, ucraniana, africana, temos aí milhares e milhares, muito mais do que judeus. Só que o principal que eu vejo em relação a isso não é necessariamente os judeus, que são judeus hoje, que geralmente são ortodoxos ou não tão ortodoxos, mas levam alguma prática do judaísmo a sério. Mas nós temos aí um grupo de desterrados em Portugal muito grande, que aí nós estamos relacionado lá com os chamados cristãos novos, né? Nós vamos voltar aí pelo menos séculos até o período que houve muita perseguição, expulsão de judeus estavam aqui vivendo o que eles chamam de criptojudaísmo, né? Um judaísmo de forma mais ou menos não, completamente escondido. E nós estamos atrás de descendentes, né? Sabemos que muitos deles estão no Brasil. Sabemos hoje que muitos os judeus têm origem judaica, principalmente aqueles que vieram da imigração europeia, principalmente da Latina, Portugal e Espanha, e entendemos que muitos desses desterrados, né, que em hebraico eles chamam de Anussim, estão aqui nessa terra ainda, e à medida que nós aprofundamos num jeito de igreja, num jeito de congregação, em que desperta um pouco mais isso, nós vamos percebendo que muitas pessoas vão sendo despertadas, e o resultado é que essas pessoas buscam as suas origens através de documentos. Existem processos muito sérios hoje para isso, e literalmente descobrem suas origens judaicas, né? E quando elas descobrem as suas origens judaicas, elas acabam se sentindo mais à vontade num contexto que abraça, obviamente, aí a sua cultura. Mas é muito importante pontuar aqui, Romualdo, que essa descoberta, ela parte muito atrás ou por causa de Jesus, tá bom? A grande quantidade de pessoas que nós temos percebido tendo esse despertamento de resgatar suas origens aqui, portugueses, brasileiros, são pessoas que primeiro têm um encontro com Jesus e depois passam a chamar esse Jesus de Yeshua, não é? Embora não há problema de chamar Jesus também, mas essas pessoas incorporam essa ideia, mas o mais importante é que esse resgate está acontecendo através de Jesus, né? O texto bíblico diz que ele se revelará santo aos desterrados das nações, né? Quem é o santo de Israel? É Jesus, é Yeshua. E é muito interessante que esse caminho de retorno, ou esse caminho de redescoberta de identidade, tem passado quase que 100% dos casos. Muito interessante. Então, se eu entendi bem, judeus que já viveram num contexto secularizado, né, e por conta de se aproximar de Jesus e da Bíblia, teve esse conhecimento das suas origens e então procurou então fazer essa busca, né? E isso também é dos trabalhos que vocês desenvolvem aí, né? Exatamente. Na verdade, acontece das duas formas. O judeu, Romualdo, que já sabe que é judeu, ele conhece Yeshua e ele tem um despertamento nesse sentido. E é bom que ele encontre casas, comunidades que respeitem as suas judaicas. Esse é um ponto. Mas eu diria, Romualdo, que esse é a menor porcentagem.
porcentagens são de pessoas que não sabem das suas origens judaicas, algumas suspeitam, à medida que conhecem Jesus e à medida que alguns elementos judaicos são apresentados a elas, em caráter muito simples, com experiências muito simplórias até, começa a haver um despertamento nessas pessoas. Depois disso, essas mesmas pessoas vão buscar suas origens e muitas delas descobrem as suas origens dentro do mundo judaico. O que acontece? O que aconteceu muito fortemente de 2015 para cá, que é importante falar sobre isso, Romualdo. 2015 para cá começou em Portugal e em Espanha um processo de retratação histórica em que essas duas nações assinam um decreto-lei em que possibilita nacionalidade para todo judeu que prove que é judeu sefardita, por exemplo, que prove que tem origem sefardita no passado, que de alguma forma foram ou expulsos, ou perseguidos, ou tiveram que viver um judaísmo às escondidas. Então, Portugal e Espanha hoje reconhecem essas pessoas. É uma retratação histórica pela perseguição do passado. E a forma desses países fazerem essa retratação é concedendo nacionalidade. Não é nacionalidade, é uma retratação histórica mesmo. E quando esse movimento muitas pessoas que tinham uma certa suspeita de origem judaica em Portugal, no Brasil, na Espanha, no mundo sefaradita, essas pessoas começaram a entender que tem realmente judaica, e isso aconteceu muito por causa desse benefício, né? Eu vou chamar assim, que esses governos de Portugal e Espanha ofereciam. E muitos foram nesse movimento também, e hoje já sabem que são judeus, muitos deles, para não dizer a maioria, são judeus seguidores de Jesus. Muito bem, muito bem. O Ricardo, eu queria que você também trouxesse para nós mais aí uma informação. A Europa, no geral, nós temos pouca presença de igrejas e um cristianismo sólido, bíblico, no contexto da Europa. Eu acredito que em Portugal também. Acho que menor ainda, congregações messiânicas, né, voltada aí para acolher os judeus e pregar o evangelho e ser um ambiente, né, congregacional de adoração e de louvor ao Eterno e a Yeshua. A quantidade também, então, de congregações e de trabalhos como esse em Portugal também, congregações messiânicas, eu digo, também é um número pequeno. Você tem outras organizações parceiras aí que somam forças juntos, ou a parceria que vocês têm desenvolvido, ela é fora de Portugal também? Então, Romualdo, ótima questão também. A proporcionalidade é a mesma, né? Da mesma forma que nós temos uma certa escassez de igrejas evangélicas protestantes no país, esse número também passa para trabalhos voltados para o contexto judaico, né? Então, se nós temos, por exemplo, na sociedade, possivelmente menos de 1% da população declaradamente cristã evangélica, judaica muito menos, o salário em relação a essas comunidades é muito menor. Né? Agora, o que está acontecendo é por causa dessa descoberta judaica, por causa dessa descoberta das suas origens, de ancestralidade judaica, isso tem, de alguma forma, entre aspas, forçado a igreja a meio que se adaptar a essa nova realidade, porque são muitos cristãos hoje que começam a ter um despertamento diferente, um despertamento, às vezes, até um pouco estranho, em que começam a amar Israel sem entender muito bem por que isso está acontecendo, né? Muitos aí sábios ou rabinos falam que é a memória espiritual do Sinai, né? Que em algum momento ela é aflorada e essas pessoas meio que estão obrigando a surgirem trabalhos nessa área. Nosso trabalho não é o único, Romualdo. Existe outro trabalho ou outros trabalhos, são poucos, é verdade, mas eu diria que a maior parte das nossas conexões, dos nossos apoios, das pessoas que nós bebemos e alimentamos nesse ministério, estão fora de Portugal. Né? Eu destacaria aí Ucrânia, que nós temos uma comunidade messiânica extremamente forte, inevitavelmente Estados Unidos e Brasil. Esses países têm aí comunidades
ministérios messiânicos mais solidificados e que prestam apoios também. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ricardo, que tem a ver com o passado dos judeus em Portugal durante o período da Inquisição. Apesar de nós termos já estamos vivendo já um bom tempo aí, né, desse período, né, na história, ainda há um sentimento por parte do judeu de desconfiança por conta de tudo o que aconteceu lá atrás, por conta da Inquisição e toda a questão de serem de uma forma compulsória, né, e forçado a uma conversão. Quando hoje você se depara com um judeu, existe ainda esse passado, essa lembrança bem negativa? Isso ainda é presente dentro da alma judaica em Portugal? É bastante presente, Romualdo. Os judeus que nós conhecemos aqui, que já sabem, que frequentam, por exemplo, a sinagoga judaica, a comunidade israelita de Lisboa, todos eles citam esse lado da história de forma muito negativa, né? Até porque nós estamos falando aqui não só de uma questão de perseguição, mas uma questão de tentativa de aniquilar e apagar uma identidade, uma memória, ou seja, algo que é tão forte para a comunidade judaica, para os judeus, que é a memória, que é a história, que é o passar de pai para filho, né? O Shema Israel, que, de alguma forma, aqui em Portugal, tentaram silenciar, né, através aí dos períodos inquisitórios, e há uma lembrança muito forte, muito negativa, o que obviamente reflete, né, Romualdo, na forma que eles entendem o cristianismo, porque a ideia do cristianismo, quer católico, quer protestante, é sempre atrelada à ideia de um grupo que perseguia os judeus, né? Os judeus são, ou eram, né, aqueles culpados, judeu é ruim, judeu é mal porque matou Jesus. Então, as caricaturas judaicas, a forma, por exemplo, que eles judeus eram tratados aqui, os chamados povos, né? E eles eram chamados de extremamente pejorativos, marranos, né? Que é como se fosse uma ideia de porco mesmo. É uma ideia pejorativa e, ao mesmo tempo, de humilhar um traço tão importante da cultura judaica, que está relacionado com a comida, com kasher, etc. Então, tudo isso está na memória, tá na memória de identidade, está na memória familiar, e a partir do momento que essa história tem sido descoberta em Portugal, hoje o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura em Portugal, várias entidades estão levantando muitas informações. Eu diria que a história está escrita, né? A edição é a história de uma forma. E está havendo muitos movimentos seculares também, religiosos, que têm reescrito a história, livros têm sido lançados, a arqueologia tem descoberto muitas coisas, nós podemos falar mais sobre isso também, tem muita história sobre isso. E a partir do momento que isso é jogado para fora, que essa poeira se levanta, há essa indignação, principalmente daqueles que conhecem, sabem da sua identidade judaica, né? Muito bem, perfeito. Ricardo, nesses últimos minutinhos que nós ainda temos aqui de programa, passa tão rápido, né? Queria que você apresentasse quais são os maiores desafios que vocês têm aí em Portugal, nesse trabalho que vocês desenvolvem aí. Ok. Olha, desafios para vários lados e para vários lados ao mesmo tempo, né? Há uma ideia muito bíblica e muito coerente de que nós precisamos trabalhar em unidade, né? Quando nós vamos constituir trabalhos, por exemplo, trabalhos missionários, é importante que o corpo caminhe de uma forma relativamente conectada, né, e junta para alcançar esses objetivos. Mas nós percebemos que ainda há um certo tipo de, eu vou chamar ignorância por parte ou por grande parte de algumas comunidades cristãs ou evangélicas, em que, por exemplo, a teologia da substituição está muito enraizada. Então, tudo que se faz para o meio judaico não tem, assim, um certo destaque, né? Porque ou o judeu já
acabou a história, já passou a época deles, ou a igreja agora é Israel. Então, qualquer mecanismo lógico apontado para o povo judeu de adaptação, de aculturação, é tido aí como uma ideia de judaização, né? Por exemplo, se eu quero receber judeus na minha comunidade, e se os judeus, por exemplo, usam um kippá, e se essa comunidade adere a isso e começa a usar um kippá por amor e solidariedade aos judeus, a igreja, de certa forma cristã, olha isso como uma prática complicada, né? Então, esse é um lado difícil, um lado que nós queremos caminhar com a igreja, nós temos dado passos para isso e temos, em alguns contextos, conseguido, mas não é tão fácil assim. O outro lado é um lado crescente, que eu não diria que é só da Europa, não, de Portugal, mas de toda a Europa, que está relacionado com o antissemitismo crescente nesse velho continente, né? Depois do 7 de outubro de 2023, começou uma grande onda de antissemítica em Portugal e na Europa. Em Portugal é um país um pouco mais preservado nisso, mas nós começamos a presenciar coisas muito novas. Por exemplo, para finalizar, nós tivemos no ano passado, no aniversário de Israel, geralmente temos sido convidados pela embaixada para participar da celebração, e nós, quando entrávamos no local, era um hotel, muitos manifestantes na rua, a polícia fazendo uma escolta, literalmente, para nós passarmos e entrarmos no hotel, e muitas pessoas protestando e gritando palavras de ódio contra os judeus, né? E nem eram radicais, eram partidos políticos, etc., gritando palavras de ordem, por exemplo, do rio ao mar, né? Vamos lançar esses judeus no mar. Então, isso é um pouco complicado, gera um certo ambiente de desconforto e de insegurança, e isso também é um desafio. Então, eu analisaria esses dois desafios aí, uma dificuldade de trabalhar com a igreja e também o contexto de semitismo crescente na Europa. Ok. E contatos, Ricardo, quem quiser conhecer melhor, entrar em contato com você, tem os canais aí, né, que estão disponíveis. Sim, é interessante falar do Instagram, não é? Que nós temos aqui um Instagram voltado, na verdade são dois, né? Ricardo, aqui em Portugal nós chamamos underscore, aquela linhazinha de baixo. Underline. Magalhães, underline, Ricardo, underline, Magalhães, underline, Rota. E temos também o Instagram da congregação, né? Nossa congregação Chores de Sion, que é chores.sion, né? Raiz de Sião. Depois a gente coloca aí, de alguma forma, aí na legenda, tá bom? Já está aparecendo aqui já o Instagram, tanto fantástico. da congregação como o seu Fantástico. também. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom tê-lo conosco aqui no Israel para Jesus. Deus abençoe a você, a família e o ministério que vocês desenvolvem aí em Portugal, aí em Lisboa. Amém. Romualdo, obrigado. Shalom. Deus abençoe. E nós queremos também agradecer a você que esteve conosco aí até o final deste programa. Nós encerramos por aqui, mas se você quiser continuar aí a saber sobre a história do povo judeu em Portugal, não perca o próximo programa. Nós vamos continuar nossa conversa, nosso bate-papo com o Ricardo, que vai trazer também questões históricas a respeito do povo judeu em Portugal. Um grande abraço para você, shalom, shalom, e até o nosso próximo programa.